Até quando você está comprometido, fiel a uma missão? Para entender o que eu estou falando, a gente tem que conhecer a história de alguém que realmente estava comprometido demais com a missão e queria que acontecesse, independente se ele estivesse na situação ou não. Bem-vindo ao meu canal, eu sou o Ruba e falo um pouco do dia a dia, da minha vida e também falo aqui da palavra de Deus. E quero começar mais um vídeo colocando essa palavra aqui para vocês. Fica em Números capítulo 27 e versículo 17, né? A partir do 16 mais 17 que vem falando aqui sobre, aqui para dar o contexto, vai falar sobre Moisés, né? A passagem de Moisés para chegar próximo ali à nova terra prometida, né? Deus promete uma terra ao povo de Israel, só que no meio do caminho Moisés não chegou na terra, né? Ele morreu antes, mas mesmo morrendo, Moisés estava comprometido com a missão. Ele não quis se vangloriar, não quis se achar, né? Querendo chegar até o fim da sua missão. Ele estava comprometido que o povo chegasse no local. Por isso que eu vim deixar aqui essa mensagem para vocês. Versículo 13 fala: e havendo visto então, serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido teu irmão Arão. Deus fala para Moisés que ele vai morrer. Ele não vai herdar, não vai conhecer a terra prometida por Deus, né? E mesmo diante disso, né, aqui, Números 27, a partir do 12, né, começa Deus falando com Moisés. Mesmo Moisés sabendo que iria morrer, Moisés fala para Deus então no 15, né? Então falou Moisés ao Senhor dizendo: Senhor Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação. Aqui Moisés, mesmo sabendo que ia morrer, mesmo sabendo que não ia conhecer a terra, que Deus ia mandar o povo de Israel, Moisés ainda tem preocupação com o povo. E se for pensar na situação aqui, qualquer um de nós, imagina Deus chegando para a gente dizendo: você vai morrer. A gente ia logo se desesperar: ai meu Deus, não posso morrer agora, minha família, minha esposa, meus filhos. Moisés estava tão comprometido com a missão, né? Tão fiel ali, ele era tão fiel a Deus, que ele simplesmente falou isso, para o Senhor colocar um homem que comandasse aí a congregação. Ele estava tão envolvido ali, tão fiel com Deus, tão pronto ali para servir, né? Um homem generoso, que ele não queria se achar: eu que tenho que liderar até o fim. Não, simplesmente ele fez: Senhor, então consiga um homem que comande aí, daqui para frente seja ele. E Deus o atendeu, né? Que foi a escolha de Josué. Antes, Moisés ainda fala: que saia diante deles e que entre diante deles e que os faça sair e o que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Então Moisés pede para o Senhor colocar um homem, um pastor, que o pastor na linguagem bíblica é alguém que comanda ali um rebanho, né? Então Moisés estava preocupado de alguém que comandasse ali aquele rebanho, né? E veja a generosidade de Moisés. Ele não resmungou, não questionou, simplesmente aceitou e ainda pediu para que seja um homem de Deus, né? Colocasse um homem de Deus na frente daquela congregação e levasse diante o povo a conhecer a terra prometida por Deus. E eu achei muito bonito essa passagem. Foi o sermão agora de domingo, o pastor ele explicou, foi praticamente uma aula que ele deu. Anotei algumas coisas aqui e passei aqui algumas coisas que eu mais ou menos anotei. E o que impressionou foi isso, né? A fidelidade de Moisés. Ele realmente estava fiel, estava comprometido com a missão. Ele não ia fazer parte
da passagem para a Terra Prometida, mas mesmo assim ele estava comprometido com o que Deus tinha falado para ele e pediu para Deus escolher, e Deus acabou escolhendo Josué, né? Então disse ao Senhor, no versículo 18, então disse ao Senhor a Moisés: toma a ti a Josué, né? Essa foi a escolha de Deus para Josué. E também é muito interessante essa passagem, porque Josué não é uma escolha aleatória, né? Moisés pediu para que saísse diante deles um que entre diante deles e que os faça sair e os que faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não tem pastor. No versículo 17, Moisés pede para alguém que é de dentro da congregação que saia esse homem, e saiu, que foi Josué. Josué era um homem temente a Deus. Josué era um homem que era servo de Moisés, estava sempre pronto ali para servir a Moisés, e qualquer coisa que fosse pedido por Moisés. E tem uma coisa bem interessante que eu vi aqui também no versículo 18, tem dizendo, né, sobre Josué: foi escolhido filho de Num, homem quem há espírito, e põe a tua mão sobre ele, né? Pedindo para Josué, pedindo para Moisés apresentar Josué à congregação. E explicando, talvez Deus poderia botar: Josué é forte, Josué é alto, ele é inteligente, não. Deus simplesmente falou em quem há espírito. Então não foi pela característica específica de Josué, ele é forte, ele é inteligente, não. Ele tem um espírito temente a Deus, um espírito que é bondoso, que é de servir. Então a escolha de Deus foi pelo espírito, né? Pelo coração ali de Josué. Achei essa passagem, essa mensagem bem interessante. Também sobre a hierarquia, né? Deus gosta das coisas organizadas, então pediu para Moisés apresentar, no versículo 19: apresente perante a Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamento aos olhos deles, né? Então Deus pede para Moisés, que seria um pastor ali, alguém da diretoria, vamos dizer, de igreja. Não, na época não existia igreja, mas da hierarquia, Moisés seria um líder maior, passando ali para Eleazar, que seria o sacerdote, apresentando a congregação. Então a hierarquia ali de pessoas, né? Deus, Moisés e Eleazar, o sacerdote, apresentando Josué para a congregação e mostrando ali que seria o novo líder ali daquele povo de Israel, levando eles até a terra prometida. Então, pessoal, queria passar um pouco dessa mensagem aqui de Moisés, quanto ele estava comprometido com a missão, independente de ele ser o grande, né, o que fez e desfez. Ele tinha uma missão para cumprir, ele era temente a Deus, servo do Senhor, e não questionou, não retrucou, não resmungou. Então simplesmente cumpriu, né, o que tinha de cumprir sua missão. Deus falou que iria recolher, Deus falou que ele ia morrer, e ele, o que ele pediu, né, para o Senhor escolhesse alguém que guiasse o povo dele da melhor forma. Então esse é um comprometimento. Às vezes a gente não cumpre coisas simples, né? Imagina sabendo nem que você vai estar lá no projeto. Você quer que o projeto se explode, muitas vezes se exploda. Eu não estou lá, então eu quero que se acabe. Então esse é talvez alguma coisa que a gente possa pensar, né? Mesmo você não estando no projeto, não estando na liderança, mas que a gente pense que aquilo vai dar certo mesmo que você esteja lá, né? Ore, peça às pessoas ali que entre em oração, pedindo para ter a pessoa que entrar ali tenha sabedoria, né? Você no seu trabalho, você em casa. Às vezes a gente pede ali para ter pessoas capacitadas ali naquele momento, para que independente do que você for fazer,
dê certo. Pessoal, essa é a palavra do Senhor de hoje. Espero que Deus os abençoe. Aqueles que não conhecem a Deus, peço que oro para vocês conhecerem, e aqueles que já conhecem permaneçam aí firme na fé. Muito obrigado, até o próximo vídeo.